Olá pessoal, eu sou Andréia Fávaro, terapeuta holística, e hoje estou aqui para falar para vocês um pouquinho da minha história, porque nesse ano eu pretendo fazer alguns vídeos para compartilhar um pouquinho das minhas experiências, dos conhecimentos que eu fui buscar. E conhecimento nada vale se a gente não compartilhar, né? Então a minha intenção para esse ano é fazer alguns vídeos. E para isso eu gostaria de me apresentar para vocês, falando um pouquinho aí da minha história. Eu acredito que todas as pessoas têm uma história para contar, e o que alegra na vida é isso, você poder compartilhar as suas histórias, né? Então eu começo falando da minha parte profissional. Eu sou farmacêutica, trabalhei uns 15 anos aí em drogaria. E aí, na época em que eu trabalhava em drogaria, eu comecei a ter contato com pessoas que queriam ajudas para tratar as tristezas, a dor da perda de alguém querido. E na farmácia não tinha remédio para isso, né? Então muitas vezes a gente conversava, às vezes a pessoa ia lá nem comprava nada, era mais para bater papo. E aí eu fiquei com aquele vazio, né? Poxa, eu desde criança sempre gostei de cuidar, de brincar de escolinha, de cuidar de bicho, de médica. Então eu achei que a área da saúde para mim era o meu forte mesmo, e na verdade é o meu forte, né? E fui fazer então farmácia até por influência dos meus irmãos, que já trabalhavam em drogaria, até hoje trabalham. Só que me deparei com essa rotina de não ter uma ajuda a mais para o que as pessoas precisavam. E aí eu comecei a fazer alguns cursinhos de terapias alternativas. Comecei com massagem, porque era uma coisa que eu sempre gostei também. Fiz massagem relaxante, drenagem linfática. Aí no curso de massagem eu conheci o meu primeiro mestre de Reiki. E aí, a partir de então, eu comecei a conhecer e entrar nesse mundo das energias, né? E o Reiki, para mim, ele foi o grande divisor de águas, aí foi o que me fez entender qual é o real funcionamento do organismo, né? E aí, dentro disso, eu fui buscando mais conhecimento, mais ferramentas para que pudesse realmente, de fato, ajudar as pessoas. Aí conheci a acupuntura e achei fantástica a medicina chinesa, que ela visa o tratamento das pessoas assim, no todo, né? Ela não te trata por partes como a nossa medicina, né? Você tá doente lá com uma gastrite, você tem que ir no gastro. Você tá com dor no pé, você tem que ir no ortopedista. A medicina chinesa, ela te vê como um todo mesmo, o que desencadeou, o que te levou a ter esse problema, né? E os chineses falam que a doença ela começa nas emoções. E aí a medicação, ela até trabalha a parte emocional, porém, ela, na verdade, eu falo que ela anestesia as pessoas, né? Se tratando aí da relação emocional e não vai na causa. Então, a acupuntura ela foi essa ferramenta que me despertou a tentar buscar mais opções de auxílio para as pessoas. E aí, dentro disso, eu fui buscando. Conheci os florais de Bach, conheci a terapia com os cristais, conheci o meu segundo mestre de Reiki, que até me incentivou a buscar a questão do mestrado. Hoje eu sou mestre em 5 sistemas de Reiki, né? E utilizo o Reiki para tudo, né? E a minha intenção era buscar sempre opções para tratar os 4 corpos, porque nós somos feitos de 4 corpos: o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional e o corpo espiritual. E aí, dentro do Reiki, eu já achei essa boa ferramenta para atuar nesses 4 corpos. A acupuntura é essencial para estimular o físico e assim equilibrar as emoções. Os florais trabalham na parte emocional. Fui estudar radiestesia para entender um pouco mais essa questão energética, né? Fazer a leitura das energias. E recentemente eu conheci o Barra de Axis,
que é uma terapia que trabalha bem a questão mental, né? Achei muito interessante, é uma ferramenta poderosa, né? Ele faz o estímulo de 32 pontos na cabeça e é como se ele fizesse uma limpeza de alguns registros desnecessários para o nosso cérebro, aumentando assim a capacidade mental, a criatividade, a concentração, o foco, deixando a pessoa mais tranquila, mais centrada. E faltou a parte espiritual, né? Na verdade, é o conjunto, né? Não precisa de uma questão religiosa para tratar o espírito, né? A gente trata o espírito assim como a gente alimenta o corpo, né? E é tudo um processo energético, né? A energia funde esses 4 corpos. Então, a questão espiritual eu fui também buscar, né? Eu sou de formação de criação católica, mas eu sentia que faltava alguma coisa que eu tinha que conhecer, porque dentro da igreja não me falavam do espírito, como que era o espírito, né? Qual era a relação do espírito, era tudo muito limitado. E aí eu fiz um curso para estudar a espiritualidade sem nenhum vínculo religioso, porque afinal eu não tinha interesse de mudar de religião, eu tinha interesse de entender a parte espiritual. E aí eu fui adentrando um mundinho também muito interessante, né, da espiritualidade, e eu percebi que o que nós realmente precisávamos era essa conexão direta, né, com o grande criador, com o grande espírito, e assim conectar o nosso espírito com o nosso corpo físico, com a nossa essência divina. E aí essa conexão eu consegui através dos elementos da natureza, né? Eu falo que Deus não criou a natureza só para enfeitar a terra. Ele criou a natureza para nos dar o alimento, para nos dar plantas que curam, para fazer essa troca de energia, né? Repor as nossas energias, limpar a nossa energia. Então, através do reino vegetal, a gente tem essas ferramentas. Eu também estudei um pouquinho sobre. E até mesmo o reino animal, né? É um grande aliado pra gente, porque cada animal tem um propósito de vida, cada animal tem uma força, tem uma energia e traz uma sabedoria pra gente, né? Se nós observarmos o comportamento dos animais, a gente pode pegar muita informação preciosa. E aí eu completei, né? Fechando aí essa parte de estudos que cuidam dos 4 corpos. Claro que existe muita coisa maravilhosa, claro que tem muita coisa ainda que eu quero buscar, descobrir, agregar. Tenho muitos amigos que trabalham com terapias alternativas também, que têm outros conhecimentos que são fantásticos. E aqui no meu espaço eu até eu tenho o prazer de receber muito deles para realizar os trabalhos deles aqui, né? Com constelação familiar, com jogos para autoconhecimento, com técnicas respiratórias, que é o renascimento, enfim. E é isso. Aí, a partir disso, dessas buscas, desses conhecimentos, eu montei, né, um espaço que eu já tenho há 8 anos, que é o Saúde e Bem-Estar. Sou hoje muito feliz, muito realizada, né? Troquei a farmácia por esse mundo que para mim é completo. Sou apaixonada pelo que eu faço, por cuidar das pessoas. E ao mesmo tempo que eu cuido das pessoas, eu me vejo em cada uma delas, então eu aprendo muito com elas também. E tô aqui na mais pura intenção, né, de amor, de poder compartilhar um pouquinho da minha jornada, das minhas experiências, das minhas descobertas. Então, nesse primeiro vídeo, era mais para ter um pouco dessa noção, desse conhecimento, né, que eu gostaria de passar para vocês, da realização do meu trabalho aqui. E é isso, né? No próximo vídeo, então, a gente já começa com temas, né? Ainda não escolhi, eu vou deixar para a semana que eu for gravar o que vir na cabeça, eu falo, né? Não tô aqui para ser a corretíssima, para falar tudo bonito, muito pelo contrário, só tô aqui para ser eu mesma e dividir com vocês aquilo que eu tenho no coração,
tá bom? Espero poder ajudar, né? E se tiverem dúvidas, quiserem perguntar, fiquem à vontade. Aquilo que eu não souber, eu vou buscar a resposta para vocês, né? Dentro das bases de conhecimento que eu tenho, tá bom? Então é isso. Então até a próxima semana. Namastê!